Aquela gravação de sexta-feira eu mandei pra vocês, não mandei? Ou não? Sexta-feira eu fiquei mandando vídeo pros outros. Eu mandei pra vocês? Mandei, né? Beleza. Então tá bom. Então vamos lá, ó. Vamos aqui pro que interessa aqui, vamos lá. Então esse slide aqui a gente estava falando a respeito, né, das estruturas ali que a gente tem no núcleo celular, né? Então eu coloquei algumas coisas aqui para vocês, algumas coisas a gente já viu, né? Então o slide eu não poluí ele cheio de texto porque não tem necessidade, porque como a gente já teve a aula, então é só você pegar o slide, bota ali a aula ali no lado ali e você vai fazendo suas anotações, porque senão não tem coerência, pô. Eu dou a aula e eu taco uma porrada de texto no slide, fica um troço cansativo pra caramba, você não vai entender nada. Então eu prefiro mais imagem no slide do que texto, né? Eu pelo menos eu faço assim. Eu coloco só algumas observações que eu acho interessantes para você relembrar a explicação que eu dei anteriormente, tá? Então, mas uma coisa que é importante a gente saber bem rapidamente, tá? Eu não vou tocar nesse assunto aqui não, porque esse assunto está mais batido do que carne. O que acontece nisso aqui? Mas isso aqui vai ser bacana para a gente ficar falando negócio de mitose e meiose. Foi uma coisa que eu estava lendo hoje e eu achei interessante. Veja bem, no núcleo da célula, tá? No núcleo da célula, certo? A gente tem um condensamento de quê? De genes, né? Ou seja, de DNA e RNA. Tudo bem? Então, no núcleo da célula, a gente tem um complexo aqui, cadê? De DNA e RNA. Esse complexo de DNA e RNA forma justamente o que? Forma justamente uma cromátide. Tudo bem? Tranquilo? E o que acontece nisso aqui? Essas cromátides, elas vão formar duas hélices, né? Duas superiores e duas inferiores, e elas serão unificadas através de uma estrutura semelhante a um botão. É como se fosse um X. Essa estrutura, como se fosse um botão, a gente chama ali de centrossomo. O que acontece nisso aqui? O que é o cromossomo? O cromossomo é justamente a ruptura dessa estrutura. Ali a gente tem o que? As características genéticas do indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Então o DNA ele vai ficar formado de um arranjo. Essa sequência de DNA ali formada é que vai justamente a gente vai ter os pares ali de cromossomos no interior dessa célula. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque aqui, ó, viu? Esse aqui que eu estou querendo falar, aqui, ó, né? Centrômero, né? Centrossomo é outra coisa, perdão. Então ele vai ficar justamente assim, ó. Aqui a gente tem uma dupla hélice de DNA, a gente tem as proteínas ligando, né, essas hélices, né, que a gente chama de estonas, né? Tudo bem? Tranquilo? Isso aqui ó, vai ficar onde? Condensado, né? Aonde? Essa cromatina, ó. Essa molécula, né? Essa vária cadeia de cromatina bem aqui, ó, né? No centro aqui do núcleo, né? Interiormente aqui a membrana nuclear, né? Então há um condensamento aqui grande de DNA, por isso que eu coloquei aqui, ó, no núcleo se encontra a maior parte de unidades hereditárias celulares, denominadas de genes. O que são eles? Né? Que controlam a estrutura celular e direcionam as atividades celulares. Cada cromossomo, né, que está aqui dentro dele, é uma estrutura longa de DNA enrolada com várias proteínas. Esse complexo de DNA, proteína e RNA, denominado de cromatina. Então é isso aqui, ó, certo? Cromatina, esses camaradas aqui. Só que eles vão formar duas hélices superiores e duas inferiores. A gente chama de cromátide. Tudo bem? Tranquilo? E há uma estrutura como se fosse tipo um botão no centro. A gente chama de centrômero para justamente unificar elas. Certo? Um fragmento desse camarada aqui, né, onde eu estou passando aqui a alça, é o que a gente chama de cromossomo. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Então, ó, tá bem aqui especificado pra gente. Onde esses malucos eles estão? Nessa região aqui. Certo? Tranquilo? Beleza? Show? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente tem um processo da divisão celular, seja somática, né, ou seja a divisão celular, né, por células ali reprodutivas, né, ou seja, a divisão mitótica, né, a gente vai ter justamente o quê? A ruptura, né, desses cromossomos aqui. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show de bola? Certo? Beleza? Pera aí, alguém mandou mensagem aí, vamos ver. O Bruno. Bruno mandou mensagem. Você sincerão.
Caraca, lá vem. Esqueci completamente que era hoje. O quê? A aula? Ué, como é que tu conseguiu entrar? Mandaram mensagem pra tu, não foi? Foi, né? Jogo rápido aqui, só pra não fugir aqui da explicação. Olha só, pessoal. Isso aí eu conversei com... Não tô brigando, não. Isso eu conversei com vocês na aula passada, né? Olhei no grupo por acaso. Eu tô... Segunda e quarta-feira, não é que eu não consigo dar aula pra vocês. A questão não é essa. A questão... Quer dizer, não dá mesmo, né? Porque eu moro muito longe. Então, até eu chegar em casa, não dá para dar aula. Então, eu vou chegar em casa quase 8 horas da noite. E eu sei que a maioria de vocês trabalha no outro dia. Então, vai ficar muito apertado. Vocês depois vão se incomodar. E aí, pô, você vai acabar com a gente aquele, abre aspas, né? Aquele relacionamento de aluno-professor, né? Aquela forma amigável que todo mundo sentava, estudava, não tinha estresse. Vai acabar tendo estresse. Eu sei que vai acabar. Né? Não por vocês serem ruins, não é isso. Mas vai acabar incomodando, vai acabar afetando aí a vida de vocês. Então, o que eu achei interessante? Eu achei interessante passar esses 2 dias, de segunda e quarta, para terça e quinta-feira. Tá? Eu sempre ajudo vocês, sempre quando vocês me pedem ajuda, professor, posso entregar trabalho daqui uma semana depois pode. Professor, aconteceu isso. Não. Às vezes, né, não vou falar quem é, mas às vezes, pô, alguns professor aconteceu isso comigo. Pra mim nem precisa saber que, pô, sei lá, eu acho feio, pô, você ficar se expondo. Não é só falar que aconteceu o problema, você precisa falar que o problema foi, né? E aí, pô, eu ajudo vocês pra caramba. Então, tipo assim, nesse momento eu vou precisar da colaboração de vocês. Pra quê? Pra terça e quinta-feira a gente poder dar essa aula, tá? Tranquilo? Eu vou precisar dessa colaboração de vocês, tá bom? Eu sei que, né, eu sei que alguns ficam assim, né? Poxa, professor, né? Fica chato, mas infelizmente, pessoal, eu preciso da colaboração de vocês aí. Então eu vou precisar justamente da força de vocês, pelo menos para terça e quinta-feira. Sexta-feira mantém-se a aula, tá? Eu tô trocando para quê? Pra gente não perder a aula, pô, né? Ficou esse tempo todinho, pô, vai perder a aula, né? Então, terça e quinta-feira a gente vai ter que ficar nesse horário aí. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Show? Por isso que eu tô adiantando algumas coisas aí para evitar problema para vocês. Mandei livro, mandei slide, mandei aula, mandei tudo aí para vocês aí para ninguém se incomodar. Tranquilo? Beleza? Show? Tá de bola todo mundo aí? Embora eu tinha comentado com vocês, eu volto a esse assunto, tá? Mas vou precisar aí da colaboração de todo mundo aí, pelo menos na terça e na quinta, porque eu vou sair, segunda e quarta, sair da escola 6h20. Então, pô, à noite, a hora do rush, não dá. Não tem como, opa, não tem como chegar aqui cedo. Chegar aqui, pô, 6h40, né? E chegar, tipo assim, da rua, não vou nem tomar banho, pô, não vou nem me trocar. Aí, pô, não tem como, né? Dar aula pra você 8h15. Né? Quer dizer, até dá, mas, pô, vou atrapalhar vocês aí. Então, pra evitar esses estresse dor de cabeça, deixa terça e quinta-feira mesmo. Tá? Eu só não me estender muito na terça e na quinta pra vocês. Tá ok? Mas vamos aqui porque interessa aqui, vamos lá. Show? Bota aí no calendário aí que terça e quinta é o novo horário de vocês e sexta-feira mantém. Sexta-feira é aquele mesmo esquema de novo. Certo? Aí vamos aqui porque eu estava falando aqui para vocês. Então, a gente tem justamente esse tipo aqui de estrutura. O que vai acontecer nisso aqui? Na divisão somática, né, foi o que eu estava falando com vocês, a gente tem a primeira fase que a gente chama de interfase, né, a interfase, né, ou seja, é a fase entre as fases. Nessa fase, o que acontece com essa célula? Essa célula ela não sofre divisão mitótica, né? Ou seja, se ela não está sofrendo divisão mitótica, o que ela está fazendo? Ela está fazendo justamente o metabolismo celular. Então, nesse momento, ela está o quê? Ela está repondo ali as estruturas dela, ela está destruindo determinadas estruturas delas, né? Para fazer ali todos os seus componentes. Então, todo aquele procedimento que a gente viu, né? Sobre endocitose, pinocitose, transporte ativo, transporte passivo, todas essas coisas ela está fazendo em que fase? Na fase da interfase. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Só o que acontece? Como eu vou fazer uma reprodução, né? Isso aqui que é interessante, na divisão somática, né? Ou seja, o que é uma célula somática? É uma célula não progenitora. O que é uma célula não progenitora? Uma célula não reprodutora. Então o que acontece? Nesse momento que ela vai fazer a divisão dela, acontece o seguinte, acontece que eu vou ter o quê? Eu vou ter justamente um aumento de células ali com o mesmo número de cromossomos que a matriz, ou seja, que a célula mãe. Então, qual o número de cromossomos que o ser humano tem? Tem 2 pares de 23 cromossomos. No total, são quantos cromossomos que o ser humano tem?
46 cromossomos no total. Tudo bem? Tranquilo? O que vai acontecer? Eu falei para vocês aqui que após a interfase, né, inicia-se qual processo? Inicia-se o processo da profase. O que a gente começa a ver aqui no processo da profase? No processo da profase, a gente começa a verificar o seguinte: a gente começa a verificar que há um condensamento aonde? Do núcleo. Então, o núcleo, esse camarada aqui, essa região aqui em volta, ó, o pessoal estava confundindo pra caramba. Isso aqui é o citoplasma da célula, tá? Essa região aqui, ó, um pouco esbranquiçada, né? É a região da célula, perdão, é o citoplasma da célula. Nessa região aqui, o que a gente tem? A gente tem o núcleo, tá? E aqui, interiormente, a gente tem o quê? O nucleolo. Só que nesse local aqui, o que a gente está vendo? Há justamente a perda desse núcleo e há justamente a perda desse nucleolo. Para quê? Para a gente fazer um processo de condensamento para expor justamente quem? Esses cromossomos que se encontram mergulhados nessa cromátide. Tudo bem? Tranquilo? Por quê? Se no núcleo, internamente, eu tenho esse mar proteico de DNA, e mais a fundo eu tenho o nucleolo, eu tenho que expor justamente essa estrutura para quê? Para eu poder, justamente com o centrômero, que é essa região aqui, ele tem pares aqui de estruturas proteicas, que vai justamente o quê? Vai se ligar, né, essa estrutura, mais uma vez, ao centrômero, né, para eu colocar esses cromossomos o quê? Alinhados. Para a gente iniciar o quê? O segundo processo que a gente chama de metáfase. Só a nível de conhecimento. Na profase, a gente faz o quê? A gente começa a fazer como é que se fala? A placa equatorial, né? Pode se chamar de placa equatorial, pode se chamar de placa de metáfase, ou pode ser chamado também de fuso mitótico. São 3 nomes que eu posso dar para isso aí. Placa equatorial, é bem antigo o nome. Eu posso chamar de fuso mitótico, ou, né, um pouquinho mais atual, eu posso chamar de placa de metáfase. Então são 3 nomes que a gente pode falar. Qual que é o mais adequado? Qualquer um. Todos os 3 estão correlacionados ao processo de divisão. A única questão é que é o seguinte: conforme você vai gravando esses 3 nomes, fica mais fácil para você fazer uma questão de prova. E também quando você for explicar para alguém, ou for, sei lá, se você estiver ali dentro de uma comunidade ali e tal, se você for falar assim, dá a entender que você é uma pessoa que você domina sobre esse assunto. Então são 3 nomes ali importantes para a gente saber. Tudo bem? Tranquilo? Então pode ser chamado de placa de metáfase, é o que está escrito aí para vocês. Pode ser chamado de fuso mitótico, ou pode ser chamado de placa equatorial, não é isso que eu falei para vocês? Isso, né? Tá certo. Tudo bem? O que acontece nessa placa aqui de metáfase? Essa placa aqui de metáfase, né, que é um dos nomes que eu acabei de falar, é o local onde vai dar um início o quê? Justamente essa divisão aqui mitótica. Tudo bem? Tranquilo? Então, aqui, o que a gente vai acontecer? A gente tem, ó, justamente a quebra, tá? Desses, como a gente pode falar? A gente tem a quebra dessas cromátides, tudo bem? Aonde eu vou distribuir o quê? Cadê? Uma para cada lado, ó. Tudo bem? Eu vou distribuindo, eles rompem, certo? Eles vão rompendo cada uma aqui, o início dela, da metáfase aqui, tudo bem? E aonde, ó, na anáfase, o que eu começo a ter aqui? Eu começo a ter justamente o que? A divisão de quem? Do citoplasma. Nesse momento que está ocorrendo a divisão do citoplasma, dá início a quem? Um processo que a gente chama de citocinese. O que é a citocinese? A citocinese é diferente da divisão celular, porque quando a gente fala, isso eu expliquei para vocês, o Bruno até no dia perguntou, quando a gente fala sobre divisão mitótica, quando a gente fala de divisão por meiose, né? Quando a gente fala da quebra ali dos cromossomos, ou quando a gente fala da duplicação dos cromossomos, o que está acontecendo ali? Está acontecendo no núcleo. Nesses momentos aí, eu não estou fazendo o quê? Eu não estou fazendo um alargamento do citoplasma para depois o quê? Haver o desprendimento dele. Certo? Então, quando a gente fala de citocinese, o que a gente vai falar? A gente vai falar justamente o quê? Do citoplasma dessa célula aqui. Certo? Só uma coisa que é interessante a gente saber é o seguinte, tá?
Isso aqui é uma coisa importante a gente saber. Quando a gente está falando aqui que a gente vai duplicar esse cromossomo, né? Ou seja, eu vou distribuir ele um para cada lado aqui, tá? Aqui a gente fala que não há o processo de crossover, né? Isso que eu falei para vocês. O que é o crossover? Não há o quê? Não há justamente a troca ali de genes, né? Ou seja, eu não tenho o rompimento deles, eu não tenho a perda desses camaradas, ou seja, eu não tenho uma divisão. Ele tanto pode ser chamado de crossover ou também ele pode ser chamado de permutação. São dois nomes que a gente pode ter: crossover ou permutação. Tá legal? São dois nomes que a gente pode falar. Tá? Permutação também é um nome, tá? Utilizado para crossover. Tudo bem? Hoje em dia a gente fala mais permutação. Crossover, geralmente o pessoal lá de biologia, né, a nível assim de segundo grau, assim que vai fazer Enem, então geralmente bota muito negócio de crossover, né? Mas o que se fala se chama permutação. Tá? Ah, mas eu falo permutação, eu falo crossover. Fala todos os dois estão certos. Tá? É só mais um nome para você saber. Permutação é crossover. Tá legal? Tranquilo? Então, os dois nomes estão ali corretos. Eles botam assim só para confundir tua cabeça. Tá legal? É só o nome só para trocar, só para você ficar doidão. Mas é a mesma coisa aqui. Então, pois bem. Então, nessa fase aqui de anáfase, o que vai ocorrer aqui? Eu tenho justamente, ó, aqui, ó, o que acontece aqui na imagem, ó. Eu tenho justamente que esses centrômeros, eles vão apanhar, né, cada parte desses cromossomos aqui, né, para eu, na parte da telofase, haver o quê? Haver a formação de um núcleo, tá? Justamente aqui com esses pares aqui de cromossomos, para que eu possa dar o quê? A um processo de duas células aqui, idênticas à mãe, ou seja, idênticas à célula aqui matriz. Isso vai acontecer na divisão somática. Então, como aqui eu não tenho a perda, não tenho a quebra desses cromossomos, professor, você tem a quebra sim do cromossomo? Sim, eu não tenho a quebra do cromossomo. Aí é que está acontecendo. Não tem não? Não, eu não tenho a perda dele. Tem? Aqui, eu estou vendo. O que acontece nisso aqui? Veja, eu dupliquei essas regiões aqui. Então, ó, vai um para cada lado. Tudo bem? Por quê? Ó, eles vão ficar nessa característica aqui, ó. Um aqui, um aqui. Tudo bem? Tranquilo? É completamente diferente quando a gente fala da divisão por meiose. Certo? Há uma diferença dessas regiões aqui, ó. Você repara que isso aqui houve o quê? Houve um desprendimento desses cromossomos, ou seja, se eu tinha esses pares aqui, ó, se acontece que eu tenho o quê? Apenas um único aqui, ó. Então houve o quê? Houve uma divisão. Tudo bem? Houve uma perda desses números de cromossomos. Tudo bem? Tranquilo? Ó? Completamente diferente desse indivíduo aqui. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Por isso que aqui a gente fala que é 2 Ns. O que são 2 Ns? São cromossomos o quê? Haploides ou diploides? O número de cromossomos aqui. Quem é que lembra disso aí? São haploides ou são diploides? Na divisão somática. Ou seja, divisão por mitose. E aí? Quem é que lembra disso aí? Diploides, né? São diploides, ou seja, 2 Ns. O que significa isso? Os cromossomos que eu tenho o quê? Que eu tenho... São células, perdão. Que eu tenho o quê? Os 46 cromossomos ali. Né? 2 pares ali de cromossomos. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Muito bem. Agora eu vou falar aqui o processo aqui da meiose. Né? A meiose, o que acontece? A meiose, a gente tem a meiose 1 e a gente tem a meiose 2. Tudo bem? Tranquilo? Aqui, o que acontece? A meiose 1, ela é chamada de... Ela tem a profase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telofase 1. Tudo bem? Tranquilo? E a na meiose 2, a mesma coisa. Vamos lá. Qual é a diferença, né, da meiose... Da meiose, né, perdão. Qual é a diferença da profase, né, da meiose, se comparada com a profase
da mitose, né? Qual é a divisão? Qual é a divisão, não? Qual é a diferença, perdão? A diferença se encontra bem aqui. Por quê? Na meiose, há uma duplicação do número de cromossomos. O que a gente não observa aqui, ó, na profase. Eu não observo isso aqui. Aqui eu tenho o número aqui de cromossomos, tudo bem? Esses centrômeros, eles vão puxar lá aquele botão, ó, ele puxa esse botão aqui. Então eu pego um para cá, um para cá, um para cá, um para cá. Ele vai dividir naquilo ali, né? E ali eu vou fazer uma sequência, vou fazer uma cópia ali. Agora aqui não. Por que que na mitose, peraí, tá. Vamos lá. Não. Por que que na meiose, desculpa, por que que na meiose eu tenho que fazer a duplicação desse material? Ó, para que justamente depois eu possa ter o quê? A diminuição dele. Então isso é interessante. Então eu duplico o material para que depois eu possa o quê? Desprendê-lo, ou seja, eu vou reduzir esse material. Então isso é importante. Além desse processo de duplicação, que é uma diferença, o que a gente vai observar além desse processo, a gente vê depois, né, lá na metáfase 1, o que? A perda ali do núcleo, a perda ali da cromátide, né, do nucleolo. E aqui o que vai acontecer? Os centrômeros, eles vão fazer o seguinte, ó, eles vão começar a puxar, eles vão começar a fazer a divisão dessas células, tudo bem, tranquilo? Uma para cada lado. E lá na anáfase, eu dou início o quê? A citose, terminando aqui na telofase 1. Há uma diferença entre eles. Porque você observa, eu duplicou para eu ter o quê? Para eu ter duas células aqui. Duas células o quê? Com o número aqui de cópias aqui iguais. Ah, professor, mas você falou que a meiose é a redução. Calma. Aí é que está a charada. Uma questão que vocês fizeram comigo. A mitose, quantas células vão desenvolver? Duas. E na meiose? 4. Sim, mas o que tem a ver? O que tem a ver é o seguinte, para eu fazer 4 dessas aqui, eu tive que primeiro pegar uma cheia, uma porção de cromossomo ali dentro dela, para eu repartir em 4 células. Por isso que eu vou fazer uma divisão. Não tem como você dividir alguma coisa para 4 pessoas se você não tem grande quantidade para você. Não tem como, né? Por exemplo, dá um exemplo assim para você. Pô, tu tem um bombom. Um bombom já não tem nada ali dentro. Você vai querer dividir para 4 pessoas, a pessoa só vai comer a casca. Então não tem como. Tudo bem? Tranquilo? Eu tô falando assim de cima para você entender. Então não tem como. Agora, pô, se eu tivesse, sei lá, por exemplo, dou um exemplo aqui. Se eu tivesse, sei lá, 12 bombons e tivesse ali 4 pessoas, quantos bombons ia ficar para cada um? 3 para cada um, não é isso? Porque 3 vezes 4 dá 12. Então, pô, eu aumentei ali um número, mas para quê? Para dividir, para que cada um tivesse que apenas 3 bombons. É a mesma coisa vai acontecer aqui no processo da meiose. Por que a meiose eu tenho que ter essa repartição? Por que a meiose eu tenho que ter essa perda de número de cromossomos? Porque como eu vou ter as células reprodutoras, né, ou progenitoras, tanto faz, ou germinativas, né, tem gente que fala germinativa, progenitora ou reprodutora. São 3 nomes que pode se dar. Né? O que acontece? Eu tenho que ter 23, né, ou seja, o espermatozoide, que é a célula, né, germinativa, né, ou gameta masculino, ele tem que ter o quê? No interior dele 23, certo? Para que quando ele for lá no ócito secundário, né, que o pessoal chama de óvulo, o que acontece? Que também tem 23, os dois ali, quando se encontrarem formando o processo de fecundação, dá o quê? Dá início a uma vida que aí sim terá 46 cromossomos. Porque se cada um tivesse 46 e fecundasse, eu teria o quê? Eu teria uma anomalia. Certo? Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Um para cada, 3 não para mim. Tá vendo muito pica-pau. Show? Então, ó, vou voltar. Então aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 células aqui com o número desses cromossomos aqui, o quê? Duplicados. Na meiose 1. Só o que vai acontecer aqui, ó? Essas 2 células, ok? Que tiveram aqui o número aqui de cromossomos aqui duplicados, essa é a diferença.
Na meiose ocorre uma duplicação no número de cromossomos. Grava isso. Grava isso por quê? Porque isso pode te induzir ao erro. Por quê, professor? Porque as pessoas elas pensam o seguinte: ah, pô, se é uma redução no número de 23 cromossomos, então não duplica nada. Não é isso que você vai pensar? Você vai pensar que duplicação ocorre onde? Na mitose. Está errado. A duplicação ela ocorre na meiose. Por isso que há uma diferença na profase da meiose para a profase da mitose. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Lembrando que essa profase aqui que ocorre a duplicação é a profase 1. Por quê? Porque a meiose ela tem duas etapas, a meiose 1 e a meiose 2. Ok? Tudo bem? Tranquilo até aí? Tá entendendo de boa ou não? Ou tá difícil para vocês aí? Pode ser sincero. Tá tranquilo? Tá indo para onde? Onde é que tu não tá entendendo? Fala para mim aí. Qual? Qual para? Para que devia ter nas duas aí. Qual que você não tá entendendo? Tilo? Que tilo? Ah, tipo. Fala pra mim. Como assim? Duas fases de quê que você tá falando? Tipo, a meiose 1 é um tipo de. É uma forma que ela se divide e a meiose 2 é outra forma? Ou a meiose 1 é a primeira etapa e a meiose 2 é a segunda etapa? Ah, tá, beleza. Não, na meiose a gente tem duas etapas. Só que a gente chama de meiose 1. A meiose 1, o que que ela vai fazer? Ela duplica o material dela e na meiose 2 ela vai repartir esse material para formar quatro células ali com o número de cromossomos diminuídos. Tudo bem? É porque o que, que vai acontecer, Aline? Ó, deixa eu voltar aqui o slide pra gente aqui. Na mitose, todas essas etapas, profase, metáfase, metafase, perdão, anáfase, telofase, né? Tudo ocorre o quê? Em apenas um único ciclo. Tudo bem? Então na mitose é um ciclo contendo quatro etapas. Fica mais fácil agora. Certo? Já na meiose, o que, que acontece? Na meiose são dois ciclos, tudo bem? São dois ciclos com quatro etapas. Tudo bem? Beleza? Só o que, que acontece? No primeiro ciclo da meiose, é a duplicação do material. Ok? E o segundo ciclo na meiose é o que? É a repartição desse material. Beleza? Tranquilo? Deu para entender agora? Meiose 1. Sim, agora eu consegui entender. Tá? É porque, ó, isso aqui que é interessante, ó, a dúvida da Aline pode ser de vocês. Gravam sempre uma coisa para vocês. Poxa, professor, eu tô vendo aqui essa imagem aqui, e para mim, ó, quando acontece essa parte aqui, ó, lá na anáfase, ó, dá um zoom aqui para mim aqui. O que que tem? Poxa, eu tô vendo aqui quebrar essa estrutura aqui, ó. Aqui não seria como é que se fala? Uma diminuição do número de cromossomos? Não, por quê? Veja, ó. Se você reparar bem, ó, eles estão juntados assim, ó. Aqui, ó. Aqui é o quê? Uma dupla aqui, ó. Eu tenho uma dupla aqui, tem outra dupla aqui. Tudo bem? Essas duas duplas, superiores e inferiores, elas são juntas por essa estrutura.
Tudo bem? Então, quando você quebra... É porque eu estou botando o dedo aqui, mas não dá para ver. Então, quando você quebra esse camarada aqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma duplicação. Correto? Aqui, ó. Eu quebrei uma para cá, quebra outra para lá, e aí você tem 46. É diferente como se eu cortasse apenas um braço desse aqui, ó. Tô com o meu braço aqui, tá? Tô com o meu braço aqui. E eu tiro um braço para lá, eu jogo para um cara, pego esse braço e jogo para o outro, né? Diferente se eu pegasse meus dois braços e fundisse com duas pernas, né? Então duplicaria esse corpo aí. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Deu para entender essa parte aí vocês aí? Show ou não? Pode falar, não esquenta a cabeça não. Caroline perguntou, sempre vai ser 4 células? Na meiose? Sim, sempre é 4 células. Na mitose, ó, a mitose são duas células com 46 cromossomos. E na meiose, isso é regra, isso sempre vai ser assim, tá? E na meiose, eu vou ter 4 células, tá? Entretanto, cada uma com o número de cromossomos o quê? Divididos. Divididos em quanto? Em apenas 23 cromossomos. 23 pares, né, de cromossomos. Tá legal? Tranquilo? Sou? É isso mesmo, né? Apenas um par, né? Dá 23. Tá? Beleza? Tranquilo? Show? Essa é o esquema de um deles aí. Tá? Perdão, o esquema de um deles. Pô, tô falando errado hoje. Essa é a diferença de cada um deles. Tá legal? Tranquilo? Então, ó, isso aqui que é importante a gente saber. Tá? Eu vou tirar aqui do slide aqui, eu vou botar ele aqui em forma aqui de fazer uma coisa, só para vocês entenderem aqui melhor, ó, rapidinho. Ó, deixa eu botar aqui uma forma aqui. Ó, na mitosa vai fazer isso aqui, ó. O centrômero, ó, ele puxa esse maluco para cá, ó. Deixa eu aumentar isso aqui pra gente, para nós aqui. Pera aí, aguenta aí. Espessura. Pronto. Vou botar uma cor aqui. Ó, beleza. Show de bola, ó. Ele quebra, ó. Olha lá, ó. Aí ele quebrou, ó, fez a divisão, certo? Sim ou não? Ele fez a divisão. Só o que ele vai acontecer, ó? Uma das proteínas que ele tem, né? O centrossomo, né? Centrômero, não, pô, tô falando besteira, né? O centrossomo, o que ele vai fazer, ó? Ele puxa pro lado dele e a outra proteína, ó, ela vai puxar, né? Perdão, falei besteira, né? Os centrômeros eles vão puxar esses dois pares para cá e a outra proteína vai puxar esses dois pares para lá, né? E aí cada par ele vai puxando. O que acontece? Ó, tá aqui, ó. Eu duplico o material, ó. Tudo bem? Tranquilo? Diferentemente, ó, da mitose. O que eu vou fazer, ó, depois? Calma que eu vou explicar com calma. Ó, eu vou quebrar, ó. Eu quebro essa perna aqui. Tudo bem? Como se fizesse isso aqui, ó. Ó. Como se fizesse isso. Certo? Lembrando que uma aqui, outra aqui e outra para cá. Tudo bem? Tranquilo? Então diminuo, né, o número total de cromossomos aqui dentro. Eu diminuo, perdão, né, o número de cromossomos aqui. Tudo bem? Que estão entrelaçados, tá? Através dessas proteínas. Certo? Tranquilo? Deu para entender isso aqui? Show? Beleza? Então, ó, vamos voltar aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é um pouquinho chatinho, mas a gente vai ter um resumo para entender melhor. Porque, pô, isso aqui é um negócio de parte de biologia celular, parte mais chatinha esse troço aqui. Isso aqui é muito chato. Isso aqui cai, cara, meu Deus do céu. Isso aqui é como cai. Concurso, assim, cai muito. Inclusive, teve uma prova da Polícia Civil para técnico em necrópsia. Eu acho que foi a prova de 2009. Que é uma porcaria de uma questão dessa. Eu vou ver até se, dependendo, vou ver se eu consigo baixar essa prova aqui agora. E vamos ver se a gente consegue fazer uma questão dessa aqui. Vamos ver se a gente tá bom ou se tá ruim. Né? Então, continuando. Então, o restante das fases, né, da metáfase 1, da anáfase 1 e da telofase 1, elas são semelhantes às fases da mitose. Né? Então, eu tenho a perda do núcleo, tenho a perda do nucleolo, né?
eu tenho esse arranjo proteico do centrossomo, que ele vai fazer justamente a divisão. A diferença é que eu não quebro o quê? Esses cromossomos. Então essas estruturas aqui, elas não vão quebrar quem? Elas não vão quebrar justamente o centrômero que está unificando esses cromossomos, certo? Então, ó, muito pelo contrário, ele só vai puxar o cromossomo inteiro para cada lado, e lá na telofase a gente dá início ao quê? A gente dá início justamente o quê? A divisão celular. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Então aqui ocorre o que? A citocinose, certo? Diferentemente, ó, não, mesma coisa, é semelhante aqui. Bom, muito bem, aconteceu isso aqui, houve a duplicação. O que vai acontecer nessas duas células aqui? Aí sim, havendo a duplicação, né, essa aqui tem 46, né, no primeiro momento. O que vai acontecer? Lá na metafase 2, olha só o que vai acontecer. Ó. Os processos eles serão semelhantes. Semelhante não é ser igual. Ele é semelhante ao que acontece na mitose. A única diferença é que o que vai acontecer? Os pares proteicos dos centrossomos eles vão quebrar, né, esse cromossomo, puxando uma cópia para cada lado, reduzindo o quê? No total de 23. Tudo bem? Então, o que acontece aqui? Duas observações importantes no processo da meiose. Há uma duplicação para que depois venha a acontecer o quê? Uma redução. Por quê? Não tem como você dividir alguma coisa sem que antes houvesse o quê? Uma multiplicação inclusa ali. Tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? Você pode... O que você quer anotar? Vamos lá. Anota aí, ó. Vou escrever aqui na caixa de diálogo aqui, ó. Meiose. Né? O que a gente tem que entender? Ah, isso é importante, ó. Peraí. Né? Como aqui, ó. Aqui que está acontecendo o crossover, ó. Né? As características, né? Eu estou justamente trocando nessas características aqui entre eles, ó. O crossover vai estar acontecendo aqui, ó. Essa troca aqui de informações, ó. Crossover, né? Perda aqui. Está acontecendo. Certo? Permutação ocorre aqui, ó. Né? Então, o que a gente vai anotar? Vamos lá. Na meiose, ó, a gente, no primeiro momento, né? Ó, em um primeiro momento, né? Nossa, não sei o que faz essa. Cromossomo. Ah, tá. Bom, aqui é a profase, né? Profase 1. Não. Então, veio, ó. Então, ó, em primeiro momento a célula vai duplicar esse quantitativo de material genético, né? Essa duplicação ocorre na profase, então há uma diferença da profase 1 para a profase da meiose, né?
E lá na profase 2, né, da meiose 2, né, o segundo ciclo dela, de divisão, a gente vai ter o quê? A gente vai ter essa repartição desse material. Tudo bem? Ocorre essa troca ali genética ali, ocorrendo ali o crossover ou permutação. Certo? Beleza? Deixa eu ver. Enquanto vocês vão respondendo aí, que é o tempo que eu vou caçar isso aqui, ó. Vamos ver. Questões de técnico em necrópsia. Vamos ver aqui. Opa. Mitose, meiose. Vamos ver? Vamos ver aqui. Viu? Foi uma questão de 2009. Foi aí, Bruno? Tá conseguindo ver direitinho? Ou não? Foi? Restante aí também. Dá uma copiada aí. Ó, eu vou sair daqui, ó. Vou parar e vou vir pra cá. Ó, uma guia. Isso daqui, ó. Vê se vocês vão ver. Foi aí? Essa prova aqui foi do Rio de Janeiro, foi lá em 2009. Se eu não me engano, posso estar falando besteira. Se eu não me engano, foi a última prova, né, que teve para técnica necrópsia, não é isso? Foi a última. Tem um tempinho já. O saláriozinho é bom? Pô, mano, bom. Não é ruim, não. Tu vira policial civil, né, tem distintivo, não, mas tu só não pode dar tiro nos outros, né, tu não é maluco? Mais o que? O salário é 5 e pouco, né? 5 e pouco, acho que é 5 e pouco. Fora o benefício que você tem, né? Tem isso também, né? Quase 6 mil no total, né? 6 e poucos benefício, né? Fora isso, né? Aí como é que se fala? Quem é funcionário público, né, concursado, tem desconto de faculdade, 30, 40%. Ah, mas a faculdade dá 20%, então cai fora, pô. Tu até burro. Pô, usa do desconto que você tem. Porra, não? Então, tem um descontado aí, boa aí. É bom, cara, não é ruim não. Ah, professor, mas eu vou ver cadáver. Você quer ver o quê? Você quer ver gente viva? Você vai trabalhar no necrotério, logo você vai ver cadáver, né? Vou fazer uma pergunta que alguém me fez uma vez. Ah, professor, a gente vai ver cadáver morto? Eu falei, não. Tem alguns que se levantam. Pô, cada uma, cara, eu vou te contar. Ó, vamos lá. Às vezes a mitose não acontece no neurônio. Pode até, às vezes falha. O neurônio não acontece. Dá uma falhada bonita. Né? Lá na região embrionária não vai. Né? Falha aí, a pessoa tem essas alterações aí. Mas vamos lá, tirando essa brincadeira aqui, olha só, vamos ver se a gente consegue fazer essas questões aqui. Vamos lá. Ó, técnico em policial de necrópsia, né? Policial civil, Rio de Janeiro, 2009. Caramba, 11 anos, não é isso? É. Vamos lá, o esquema a seguir, não, o esquema a seguir foi baseado, né, na microfotografia de uma célula em divisão. Muito bem. Vamos lá. O que a gente consegue ver aqui, ó? Aqui a gente vê a princípio o que? A integridade de quem? Da membrana citoplasmática, certo? Isso aqui cinza aqui é a membrana citoplasmática. Esse troço aqui não é núcleo, hein, cara? Pô, tu vai botar núcleo aí, pô, pelo amor de Deus, hein? Isso aqui é a membrana plasmática. Então veja, né? O núcleo aqui, o núcleo que deveria estar aqui no centro, ele já foi, o núcleo e o nucleolo, ele já foi o que? Ele já foi condensado, sim ou não? Sim ou não? Me responde aí. Foi ou não foi condensado? O que é condensado? Teve ali a perda ali da espessura dele, do volume dele. Foi ou não foi? Por que teve que ter, por que houve esse condensamento? Para eu expor quem? Para eu expor esses cromossomos, sim ou não? Sim ou não?
Eu tô trabalhando com vocês pra gente tentar marcar a questão aqui certa aqui. Tá ou não tá acontecendo aí? Responde aí pra mim. Tá ou não tá? Ó, questão de PC, ó. Tá ou não tá acontecendo aí? Ué, ninguém tá falando nada? Só a Carolina tá falando comigo? O que que houve? O pessoal tá chateado comigo hoje? Relendo? Relendo o quê? O que que você... Como assim? Não entendi. Ó, vamos lá, ó. Mas eu preciso da comunicação de vocês, ó. Ó, vocês têm que se comunicar comigo. Vamos lá. Preste atenção aqui, ó. Veja. Aqui é uma célula que está acontecendo o quê? Está ocorrendo justamente a divisão. Sim ou não? Aqui está ocorrendo a divisão celular. Certo? Veja. Isso aqui é uma célula, ok. Essa parte cinza aqui, isso eu estou falando para vocês. Essa parte cinza aqui é a membrana plasmática, né? A membrana citoplasmática. Então aqui eu tenho o citoplasma da célula. Muito bem. Certo. Então aqui ela está intacta. Tá ou não está intacta aqui? Tá ou não está? Tá, não tá? Então a telofase, ela ocorre aqui. Telofase é o quê? É a divisão do citoplasma. Ocorre telofase aqui, nessa célula aqui? Ocorre? Ah, ocorre telofase? Você está vendo a foto assim, desse jeito? Não, então telofase não tem. Telofase é isso aqui, ó. Toda vez que você vê a foto disso aqui, ó, fazendo esse troço aqui, ó, como se fosse um binóculos, isso aqui é telofase. Por quê? Tu vai romper lá a célula lá. Então telofase não tem telofase nada aqui. O que que você está vendo aqui? Eu estou vendo bem aqui acima, aqui, como se fosse um ponto aqui. Aqui eu tenho esse centrossomo. Eu tenho essas fitas aqui proteicas aqui dele. E se a gente está vendo bem, o que que eu estou vendo? Eu estou vendo justamente esses pares aqui. Aqui eu tenho os cromossomos ainda em pares. E eu tenho essas fitas aqui acontecendo para quê? Para eu justamente fazer o quê? Essa repartição. Ó, uma para cá, outra para lá. Né? Então veja. Assinale a alternativa que indica a fase do processo e o tipo de divisão em que a célula se encontra. Eita, nós. Vamos lá. Epa. Lá na anáfase de mitose, ó, ele está falando que isso aqui é a anáfase da mitose, evidenciada pelo caráter duplo dos cromossomos. Está falando isso aqui. Vamos ver. Vou botar aqui o material para nós. Vamos nós aqui. Ouch. Ó, vamos ver. Na anáfase, ó, olha aqui o que está acontecendo. Na anáfase eu não tenho isso aqui. Veja, ó. A imagem aqui da anáfase é diferente daquela ali. Sim ou não? Anáfase de mitose. O que que acontece aqui na anáfase aqui de mitose, ó? Eu tenho aqui, eu tenho a quebra deles, né? Eu tenho essa quebra aqui, né? Para eu fazer essa divisão. Se a gente entender bem, né, a princípio, deixa eu voltar lá a imagem para a gente, que eu tenho que ficar saindo e voltando, saindo e voltando. Se a gente entender bem, rapidinho aqui, peraí. O que a princípio aqui está acontecendo é o que? É uma duplicação. Sim ou não? A princípio aqui não tá ocorrendo assim mais ou menos uma duplicação, né? Então veja, aqui na letra B, a anáfase de mitose, né? Então a letra B está falando que é uma anáfase também da mitose, pois os cromossomos se deslocam aos pares para os polos opostos. Estou dividindo eles em pares aqui para os lados opostos. Letra C, anáfase 1, lembrando que tudo que é 1 é duplicação, de meiose, pois está ocorrendo a separação dos pares de cromossomos. Essa é a letra C. A letra D, anáfase 2 de meiose, porque os cromossomos são duplos e migram para os polos opostos. Será que é isso mesmo? Vamos ver lá? Ele está falando que é anáfase 2, não é isso? Então vamos dar uma olhadinha lá. Vamos parar aqui. Parei. Uma janelinha. Vamos ver aqui.
Está falando que é a anáfase 2 de meiose. Ó, a anáfase de 2 de meiose eu não tenho duplicação. Aqui eu tenho a repartição. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Houve uma repartição, não houve uma duplicação. Duplicar só ocorre em que fase na meiose? Na meiose 1. Na meiose 1, grava isso. Pô, professor, vou fazer uma prova, meu Deus do céu, eu esqueci tudo. Ai, meu Deus, eu não vou passar. Meu Deus do céu, eu queria passar no concurso. Meu Deus do céu. Para com isso. Não precisa ficar nervoso. Para que você vai ficar assim, não? Vai ficar igual um maluco lá, vai fazer a prova? Você não é doente? O que você vai fazer? Só você falar, poxa, peraí. Para eu dividir, eu tenho que fazer primeiro o quê? Multiplicar. Multiplicação vem primeiro para depois ocorrer a divisão. Sim ou não? Pelo menos na célula. Sim. Então, pô, no 1 que duplica. No 2 não vai duplicar porcaria nenhuma. Do 2, por que no 1 ocorre a duplicação? Que aquela célula ali sozinha, ela tá o quê? Ela tá duplicando o material para depois ela formar duas. Certo? Duas aqui. Na meiose 2, essas duas doidas aqui, elas vão se elas vão se dividir formando 2 mais 2, que dá um total de 4. Então, é só você entender. Isso é macete, isso é macetinho. Você vai no macete que você aí, pô, aí você vai ficar mais calmo, vai ficar mais tranquilo. Ah, professor, mas sobrou a letra A e a letra D. Ah, na dúvida vai de D de Deus, né? Na dúvida de D de Deus, ou D de demônio, né? E aí, pronto, vê se tu vai. Então vamos lá, volta aqui para de novo aqui. Peraí, não é esse aqui que eu quero não. É um guia. Olha o guia aqui. Vamos ver aqui. Então vamos embora, vamos voltar. Então, ó, anáfase 2 de meiose, porque os cromossomos são duplos e migram para os polos opostos. Não. Aqui está errado, a princípio. Anáfase 2 de meiose, porque é evidente a separação das cromátides, irmãs para polos opostos. Você consegue ver aqui nitidamente, como ele está falando aqui, a separação das cromátides, né? Elas ficam assim, ó. As cromátides têm dupla hélice, duas superiores, duas inferiores. Eu consigo ver a separação delas aqui? Você consegue ver aqui? Você observa isso? Separação de cromátide? Você consegue ver? Consegue? Pô, se você falar para mim que você consegue, pô, se teu olhar vai além do alcance. Então, lógico que não, você não está vendo nada ali. Então, ó, a princípio, qual que você marcaria aqui? Fosse você fazendo essa questão. Qual que tu ia marcar? Fosse você lá na prova lá, pô, eu quero passar nessa prova, pô, quero melhorar a minha vida. O que você ia passar? O que você ia fazer? A princípio. Vamos ver? Letra C? Ah, você tá de brincadeira. Pera aí. Tá bom? Deixa eu só... Ele quer aqui, pera aí. Deixa eu pausar aqui a gravação. Porque senão todo mundo vai ver minha senha. Pera aí. Tem um negócio que aparecendo aqui no meu computador o tempo todo mandando mensagem. Então, ó. Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Então, ó. Questão número 32, ó. Letra C de casa. Não, C de bola. Então, ó. C de casa. Questão número 32. A nossa prova foi a prova 1. Né? Então, prova 1. Tudo bem? Tranquilo? Gabarito 1. Então, ó. Olha aqui, ó. Certinho. Tá vendo? O que é importante a gente saber? Isso aqui, olha, é para a vida de vocês. Eu não tô falando isso só a nível só para ensinar, não. Também a nível de concurso. Grava bem imagem. Grava bastante imagem. Imagem sempre é importante a gente gravar. Por quê? Porque a imagem te auxilia muito quando você for fazer algum exercício. Você pode ter esquecido todo o processo. Mas se você gravar a imagem, você sabe que aquilo ali pode estar certo ou pode estar errado. Então você tem que frisar bem a imagem. Então, de uma forma simples, o que a gente vai entender? A gente vai entender que a meiose, né? A meiose, a meiose 1, né? Então, ó, já grava aí, meiose 1, ocorre o quê? Ocorre duplicação. E a meiose 2, o que ocorre na meiose 2? Né? Muito bem, ocorre a repartição.
Certo? Tranquilo? Isso é importante a gente saber. Tudo bem? Então, ó, você ia fazer essa prova, você ia passar na prova. Você ia passar nela de boa. Agora, pô, o maluco vai fazer uma prova, ela vai passar nada. Por que é isso, professor? Anáfase, telofase, você não sabe nada. Então, tipo assim, então, ó, por isso que é importante a gente saber. Tudo bem, beleza? Ó, Ctrl C aqui, jogo pra cá, só pra não ficar esse negócio de vai, apaga e volta. Ctrl C, Ctrl V. Olha lá, ó. Vamos pra ela aqui. Questão número 32. Olha aqui, ó. Então, ó, foi exatamente o que está acontecendo. Ó. Aqui, ó. Se eu estou puxando esses dois camaradas para cá, aqui, ó, depois eu vou ocorrer o que? A divisão dela. Eu puxo para justamente depois o que? Esse citoplasma se dividir. Acontecendo aqui o processo de citocinese. Agora veja, se houvesse aqui a quebra dessas cromátides, uma para cada lado, né? Aí que fase a gente estaria falando? A gente estaria falando da fase da meiose ou da mitose? Agora a pergunta aqui que eu faço para vocês. Que fase estaria acontecendo? A meiose sempre ela vai ser meiose 1, meiose 2, tá? Mitose que é uma só, tá? Ela é dividida, tá, Bruno? Meiose ela é dividida em meiose 1, não, mitose não tem mitose 1, mitose 2 não, tá? Então até que eu botei, por que a meiose ela tem que ser 1 e 2? Porque ela tem que primeiro se duplicar para depois se repartir. Agora a mitose não tem nada disso não. A mitose ela só é uma só. Tudo bem? Tranquilo? Show? Pegou ou não pegou? Certo? Tanto é que ali eu não faço a duplicação. Não. Ali eu só separo, cada um para cada lado, com o número de cromossomos iguais. Tudo bem? Aí, ó, minha pergunta é o seguinte. Vamos supor que em vez de você ver 4 arranjos aqui, eu só tiver só 2 arranjos, 2 para cada lado. 2 arranjos aqui para cada lado. Um para cá, outro para cá. Que fase seria essa? A fase da mitose ou a fase da meiose? 2 arranjos, um para cada lado. Seria mitose ou meiose? A pergunta que eu agora estou fazendo para vocês. 2 arranjos para cada lado. Seria mitose ou meiose? 2 arranjos. Tem 2 hélices de cromátide. Uma para cada lado. Está fazendo isso aqui, ó. Uma para cá, outra para cá. Uma para cá, outra para cá. O que seria? Seria mitose ou meiose? Não é meiose, não. 2 arranjos para cada lado. São 2 cromátides para cada lado. Seria mitose ou meiose? Mitose. Seria mitose. Olha aqui, ó. Mitose, sim, ó. Vou sair daqui, ó. Volto lá no slide, ó. Aqui, ó, para vocês, ó. Vamos voltar lá no slide, ó. Isso aí, por isso que eu fiz a repartição lá para vocês verem. Isso aí vocês têm que gravar, hein? Para não dar bobeira lá quando você for fazer prova. Que prova? Ou a minha ou, sei lá, de qualquer concurso. Aí dá mole aí, pô, vai a questão de bobeira. Então, ali, ó, vamos voltar. Olha lá, ó. Aqui é meiose, certo? Olha aqui, ó. A meiose, ó, aqui, ó. Meiose, ó, essas cromátides. Eu tenho 4, ó, tenho esses pares aqui de cromátides aqui ligadas ao centrômero. Aqui, ó. A diferença é que eu vou quebrar essa uma para cada lado. Agora a meiose, olha aqui, ó. Olha só, ó, aqui que você tá se ferrando, ó. Aqui, ó. Eu tô separando uma delas para cada lado, aqui, ó. A dupla hélice aqui superior, a dupla hélice aqui inferior, ó. Olha lá, ó. Tem dupla hélice. Se a hélice aqui é dupla, que fase é? Mitose ou meiose? Aqui, ó. Pega daqui onde eu tô. A anáfase aqui, ó. Onde vai acontecer essa separação. Na anáfase que ocorre a separação. Só que aqui é o quê? Aqui, em vez de ser dupla hélice, aqui é o quê? Em vez de ser dupla, ela é o quê? Olha aqui a imagem aqui. Em vez de ela ser dupla, o que vai ocorrer aqui? Quem é que pode me responder? Em vez de ser dupla, ela é... Deixa eu ver. É uma única hélice. Perfeito, né? Mono.
né? Então, aqui, ó, tem única aqui, ó. É isso que a gente tem que entender. Tudo bem? Tranquilo? Por isso que eu vou dividir. Por quê, professor? Vamos gravar, vamos entender. Nunca imagina que cromossomo é essa porcaria aqui toda aqui, não é isso. Eu tenho um maluco aqui e o outro maluco aqui. Eles vão se unir. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Beleza? Estou fazendo a união aqui deles aqui, ó. Tá até que bonitinho, ó, aqui, eles aqui, ó. Tudo isso aqui é um cromossomo. A diferença aqui, ó, esses dois pares de hélices, a gente chama de cromátides. Tudo bem? E essas cromátides, elas são ligadas ao centrômero. Ok? Tranquilo? Isso aqui é um embaralhado de DNA, ó. Aqui, ó. A hélice de DNA tá tudo embaralhado aqui. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Aí o que que acontece? Quando na mitose o centrossomo ele se estende ali através do material dele, o que, que ele vai fazer? Ele quebra, né, essas cromátides, tá? Puxando uma para o lado, outro para o outro. Se você reparar, ó, essa dupla hélice aqui, ela permanece, sim ou não? Permanece ou não permanece? Aqui na imagem, ó. Permanece ou não permanece? Então, ocorre redução aqui de material? Ocorre redução? Se eu tenho dupla hélice ali, ocorre redução? Não ocorre redução. Agora, eu tenho ali o cromossomo ali, aquelas duplas, aquelas quatro hélices ali, duas superiores e duas inferiores. E aí, quando você pega na outra imagem, que é a anáfase que ocorre essa quebra. Na anáfase, grava isso. Seja na mitose, seja na meiose. A diferença é que a anáfase, as duplas hélices, elas vão se permanecer. É como, por exemplo, vou fazer aqui o seguinte, ó. Não, mas eu vou aqui no Paint aqui. Jogo rápido aqui. Ó. Para aqui. Espera aí rapidinho. Vem pra cá. Isso aqui. Não, não é isso aqui não, peraí. Meta aí, jogo rápido aqui. Isso aqui é 15 segundos. Ó. Vamos lá, eu tô aqui, ó. Tá aparecendo aí pra vocês? Tá direitinho? Beleza. Ó. Esse DNA aqui, ó, que a gente consegue ver, ó. Tá? Com essa sequência aqui, ó. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Isso aqui, ó, ele é assim, ó. Lá no núcleo, ó. Ele é embaralhado, ele tá em espiral, ó. A cadeia aqui, a cadeia tá fazendo isso aqui, ó. Ela vem pra cá. Aí eu tenho aqui o centrômero. Tudo bem? Fazendo isso aqui, ó. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Ó, essas duplas hélices a gente chama de cromátide. Certo? E essas cromátides elas são ligadas através de uma estrutura que a gente chama o quê? De o quê mesmo? Centrômero. Centrômero. Tudo bem? Então, o que, que vai acontecer? Ó? Aqui, ó. Eu tenho aqui o centrossomo. Né? Ele tem esse material aqui proteico aqui. O que, que ele vai fazer com esse material? Ó? Aqui eu não tenho aqui o cromossomo, que é essas duplas hélices aqui. Tem ou não tem? Tem, não tem? O que, que ele vai fazer? Ó? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai vir até aqui nele. Ó, ele vai lá no centrômero. Ele quebra, ó. Quando ele quebra, o que, que ele vai fazer com isso aqui, ó? Ele vai puxar para o lado dele. Vai fazer isso aqui, ó. Vai correr isso aqui, ó. Ó. Um para cá. Não é isso? Depois o que, que ele vai fazer, ó? Outro para cá. Não é isso? Então tem dupla. Para quê? Para
acontecer depois, né, lá na telofase, o quê? A duplicação desse material, né? É onde a gente vai ver isso aqui, ó. Tudo bem? Tranquilo? Na célula lá toda bonitinha. Lembrando que eu tenho um lado, né? Um de cada lado, ó, lado direito, lado esquerdo, lado da célula. Tudo bem? Tranquilo? Agora, isso aqui é perdão, isso aqui é mitose. Essa parte aqui de cima que eu estou mostrando para vocês. Certo? Diferentemente o que? Da meiose. O que a meiose ela vai fazer? Lá na profase, ela vai duplicar o material. Então, ela duplica o material, que não é visto na profase da mitose. Ok? Então, ela duplica ali o material dela. Tá? Na profase acontece isso. Aí, ó, já na metáfase, né, na anáfase e na telofase, né, as células elas vão ter esse material. Né? Então, 46 aqui. Não é isso? No final da meiose, o que? Da meiose 1. Né? Então, eu tenho duas células aqui com o mesmo material. Tudo bem? Agora, quando ela sai da meiose 1 e ela vai na meiose 2, lá na anáfase, o que vai acontecer? É na anáfase que ocorre essa quebra. Isso aqui é importante a gente saber. Tá? Na meiose 2. Tá? Perdão, tanto na meiose como na mitose, ocorre a quebra. A diferença, né, que não são iguais, a diferença é que vai acontecer isso aqui, ó. Ó, eu tenho o quê? Eu tenho a perda. Olha lá, ó. Isso aqui que vai acontecer, ó. Aqui, ó. Eu tenho a perda. Ah, faltou mais duas pernas. Mas você sabe que eu vou ter o quê? Eu não vou ter duas células aqui? Duas aqui. Depois mais duas aqui. Quantas células no total? 2 mais 2, 4. Para quê? Aqui, ó. Ué, como assim? Não é uma para cada célula? Aqui, 2. Mesma forma também aqui. 1, 2. Foi? Deu para entender? Entendeu com o desenho aí? Foi assim. Foi um desenho assim meio gato pingado, mas... Conseguiu entender um pouquinho com o desenho ou não? Pode falar. Se não entendeu, explica aqui de novo. Tem essa não. Então é isso que a gente tem que entender. A duplicação tá ali, ó. Show? Por isso que na duplicação não. Falei besteira. A dupla hélice está ali. Por isso que o número de cromossomos lá na mitose ele é igual, não tem perda. Tudo bem? Fala aí, o que aconteceu? Como? Por que o centrossomo puxa a hélice dupla e o outro puxa a única hélice no desenho? Não, aí veja só, aí são processos diferentes. Porque nesse processo aqui, eu tenho que ter a quebra dele para acontecer o processo da meiose, para eu ter repartição de 23 cromossomos. Aqui eu não tenho essa quebra porque no total eu vou ter 46 cromossomos. Tudo bem? Tranquilo? Porque o que é um cromossomo? O cromossomo nesse cara aqui? Não são duas hélices aqui, uma ligada com a outra? Sim ou não? Se eu quebrar isso aqui ao meio, eu divido. Ou seja, eu formo o quê? Eu tenho apenas 23. Então não pode acontecer aqui no processo da meiose. Isso não pode acontecer. Por isso que depois o quê? Vai haver a unificação deles. Certo? Tranquilo? Agora aqui não. Ó. Aqui eu tenho que quebrar esses caras para eu reduzir. Tudo bem? Certo? Por isso tem que, senão não dá. Aí a Aline falou, professor, essa divisão acontece porque a célula filha tem as mesmas características do que a célula da mãe? Aí sim, mas aí
Isso aqui é na mitose. Na mitose, a mãe, né, o filho vai ser igual a ela. Na mitose. Na meiose, não. Porque se você ver ali, né, ó, lá nesse desenho aqui maroto que eu fiz, ó, a mãe tá assim, ó. Perdão, a mãe ela tá assim, ó. Né? Tudo bem? Esquece esse desenho aqui. A mãe ela tá assim. Olha como é que a filha vai estar, ó. Aqui, ó. Número de ribossomos. Me corrige aí quando eu falar isso. O número de cromossomos, ó, ele está reduzido. Ó. Você vê que não tem semelhança da mãe com a filha. Certo? Isso que você falou não está errado, não. Só que você só tem que frisar que isso é a mitose. Tudo bem? A mitose, sim. A mãe vai ter a filha igual. A meiose, não. A meiose, ela quis se dividir uma opção de gente aí, acabou com os filhos nascendo, não sabe quem é o pai. Então, então o que acontece? Isso aí é na parte da meiose. Beleza? Tranquilo? Show? Tirando a brincadeira aí. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém está com dúvida de algo? Ou não? Viu? Ó, se vocês fizessem a prova do concurso, ia passar, ó. Vamos ver se eu tenho mais outra aqui, prova aqui pra gente aqui. O Carolina falou que tá de boa, Rafaela também. Tawane, e aí? Chegou no lugar ou não chegou? Vitória também. Gisele. Tá de boa? As questões boazinhas, né? Vamos ver se eu pego mais outra aqui pra nós aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Que concursos? Vamos ver. Um, dois, três, quatro. Isso aqui eu acho que dá pra, isso aqui eu acho que dá pra gente fazer. Vamos lá. Ó. Vamos fazer essa daqui. Vamos lá. Vou deixar vocês fazer essa daqui. Deixa eu sair daqui. É isso aqui mesmo. Vou aqui compartilhar. Ó. Confirma pra mim se está aparecendo. Tá aparecendo aí pra vocês? Tá? Beleza, ó. Isso aqui eu vou deixar vocês fazer. Vamos lá. Eu vou ler aqui. Ó. Essa questão foi 2017. Banca foi a FPS. Foi uma prova de vestibular. Né? Vamos ver. Ó. O esquema abaixo ilustra as etapas do processo de divisão celular. Ponto. Existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Ponto. Assinale a alternativa que representa corretamente a correlação dos números com as etapas do processo da divisão celular. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5 números. E aí a gente tem que olhar as alternativas abaixo, desculpa, para marcar o que está acontecendo em cada numeração. Aí vamos ver aqui, ó. Você está vendo aqui, ó. Tem dois camaradas aqui na número 1. Depois eu tenho, ó, esses números aqui de cromossomos aqui em pares. Depois na mitose, ó, lá no processo da mitose tem a quebra, é isso? Desses homólogos aqui. Lá na meiose, ó, duplicação, não é isso? Depois a repartição, certo? Peraí, quem que tá chegando aqui? Tá, beleza. Ó, vamos ver então, vamos lá, ó. Na letra A, tá falando assim, ó, par de cromossomos homólogos.
Número 1 ele está falando que é cromossomo. O que é um cromossomo homólogo mesmo, que eu esqueci? O que é um cromossomo homólogo? Foi até uma coisa que eu estava falando, o Bruno até falou, professor, o homem e a mulher são homólogos. Né? São cromossomos o quê? Iguais, né? Semelhantes. Né? Um cromossomo, quando a gente fala de cromossomo, né? A gente sempre tem que ter a ideia o quê? Que ele é são duplas hélices, não é isso? Quando a gente fala de cromossomo, a imagem é essa. Cromossomos homólogos, né? A gente vê ali as cromátides superiores e inferiores ligados através de uma estrutura que a gente chama de centrômero. Sim ou não? Quando você fala de cromossomo, você está falando dessa maneira. Correto? Correto. Né? Dá a entender isso. Então veja. Vamos lá. Então, a número 1, ele está falando que isso aqui é um cromossomo homólogo. Ó. Vê a número 1 aí, ó. Essa bola aqui. Né? Então, ó, na número 2, duplicação do número de cromossomos. Na número 3, não, perdão, estou olhando aqui de baixo, falando besteira. Número 3, separação das cromátides. Cadê a número 3? Separação das cromátides, não é isso? Isso. Na número 4, separação dos cromossomos homólogos. E a número 5, separação das cromátides. Né? Separei aqui as cromátides aqui. Pô, mas que ilustração feia, hein? Pô, letra B. Ele está falando que eu tenho separação dos cromossomos homólogos. Cadê? Na número 2, duplicação dos cromossomos homólogos. Número 3, separação das cromátides. Né? Tava aqui, separou aqui as cromátides. Número 4, separação das cromátides, né? Que aqui no caso é da meiose. E a número 5, né? Par de cromossomos homólogos. Né? Separei eles aqui. Letra C, duplicação dos cromossomos, a número 1. Depois, par de cromossomos homólogos. Depois, separação das cromátides, tá? Isso está acontecendo na mitose, certo? Na número 4, que aí já vem a meiose, separação das cromátides. Ele está falando que na meiose está acontecendo já a separação das cromátides. E depois, no número 5, par de cromossomos homólogos. Na letra D, a número 1, né, que é no processo da mitose, né, está acontecendo o quê? Cadê? A letra C já, né? Correto? Duplicação do cromossomo. A número 2, separação dos cromossomos homólogos. Está falando que está acontecendo separação ali. A número 3, duplicação dos cromossomos na mitose. E a número 4 é separação das cromátides na meiose. E a número 5 é separação das cromátides. Na número 4, ai professor, você não acaba de falar não? Estou cansado. Na número 4, separação das cromátides. Está acontecendo na mitose. Depois, separação dos cromossomos homólogos. Está falando que está acontecendo separação aqui. Aí ele fala para a gente que a número 3, duplicação dos cromossomos, lá na mitose. Ó, aqui é a redução. Aí vamos ver, depois na número 5, par de cromossomos homólogos. E a letra D, perdão, né? D eu já falei, não aguento mais falar D. Eu tenho um par de cromossomos homólogos aqui. Depois, duplicação dos cromossomos. A3, separação das cromátides. A5, separação dos cromossomos homólogos. E aí? Qual que você marcaria se fizesse uma questão dessa? Olha bem aqui. Vou deixar você visualizar bem. Deixa eu visualizar bem isso aí. Visualizou? Aí vem pra cá, ó. E aí? Qual que tu marcaria? E aí, ó, o Bruno falou que é letra C, o restante aí.
Tranquilo. Ó, enquanto vocês estão analisando aí, eu vou falar um negócio aqui com vocês, aqui é um negócio legal. Se vocês puderem me ajudar, eu vou agradecer. Eu dei uma aula há pouco tempo agora, foi pro pessoal que está se formando em enfermagem, né? Eu até gravei a aula, postei lá no YouTube. Eu falo pro pessoal sobre a quebra de sigilo profissional a mulheres praticantes ou vítimas de aborto. Então eu explico pro pessoal do pessoal da enfermagem qual o posicionamento que eles têm que ter perante uma situação dessa. Se ele quebra o sigilo ou não. Então é uma dúvida que acontece com muito profissional que está lá na prática. Tá? Então é uma aula que eu trouxe para o pessoal, aí eu entro lá nas leis, eu entro na Constituição, eu explico tudo. O pessoal tá uma aula muito boa. O que eu quero de vocês? Se puder, tá, pessoal? Pô, pega lá a aula lá, envia para quem é enfermeiro, envia para quem é técnico de enfermagem, tá? Pessoal já formado ou que está em formação. Manda lá o pessoal lá, cara, vai ajudar muito o pessoal. Tá legal? Eu conto com a ajuda de vocês aí. Valeu? Que é dúvida que o pessoal tem pra caramba, né? Então, aborto, estupro, né? Estupro não, né? Estupro, né? Em nome de Jesus, né? Aí tá perigosíssimo, vai ter que quebrar mesmo sigilo. Com estuprou, né? Aí só Deus. Então, estupro, a respeito da transfusão sanguínea com o testemunho de Jeová. A pessoa se conta, pelo amor de Jesus, tem nada a ver. Eu estou falando do posicionamento da pessoa de enfermagem. Só que eu trago isso com um olhar jurídico, né? Então eu trago as leis mesmo, eu não fico falando assim ao vento. Então eu trago tudo bem amarrado. Cara, tá muito legal. Não tô falando porque eu fiz a aula, não. Você confere lá. Se tiver ruim, você fala que tá ruim. Tá? Dá uma olhada lá, pô, quebra esse galinho pra mim aí. Valeu? Vamos lá. Bruno falou que é letra C. A Aline está entre a B e a C. A Caroline, a Caroline falou que está na B, né? Então a Caroline deu uma bola aí para a Aline aí. E aí, mais alguém vai responder? Ou já pode embicar pro gol? Vamos lá? Qual que vocês querem que eu marque? B ou C? Vamos na C? Vamos ver. Só voltando aqui, C está falando que na letra C ocorre uma duplicação. Aqui está acontecendo duplicação. Aí na número 2, ele está falando que eu tenho um par de cromossomos homólogos. Na número 3, ele fala que eu tenho a separação das cromátides. E a número 4, eu tenho a separação dos cromossomos homólogos. Lembrando que isso aqui é uma mitose, lembrando que isso aqui é uma meiose, tá? Então, a número 4, eu tenho a separação das cromátides. Né? Perdão, não, dos cromossomos homólogos, desculpa. E a número 5, eu tenho a separação das cromátides. Né? Vamos ver? E aí? Opa! Deixa eu só entrar aqui. Vamos voltar. Cadê ela? Então a gente marcou qual mesmo que eu marquei? Foi a letra B, né? Foi a letra B que eu marquei? Cabeça ruim, abraço. Foi a letra C? Tá. Então vamos ver. Vamos ver? Errou! Ó, olha aqui, ó. Aqui eu não tô duplicando ninguém, ó. Duplicação tá acontecendo aqui, pô. Ó, aqui que tá acontecendo duplicação. Duplicou. Isso aqui é um cromossomo, isso aqui é um cromossomo. Ó, o que que ele tá falando pra gente? É a letra A, ó. A de amor. Como assim, professor? Aqui eu tenho a quebra deles, né? Então, ó, o que que tá acontecendo, ó? Tem um par de cromossomos aqui homólogos, né? São iguais aqui, um par para cá, um par para cá. Depois eu vou ter a duplicação, ó, ele vai se duplicar. Depois, ó, na 3, o que que vai acontecer nessa 3? Eu tenho a separação dessas cromátides, certo? Na número 4, eu tenho a separação dos cromossomos homólogos, né? Eles eram iguais aqui, houve a separação. E a número 5, o que eu vou fazer com a número 5? Eu vou quebrar esses pares, ó. Aqui é uma divisão.
Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Chora não. Vamos para mais uma aqui, rapidamente. Deixa eu ver aqui. Acho que dá para fazer essa daqui. Vamos lá. Ó, a banca UFMT, perdão, 2016. Uma questão para biólogo. Vamos lá. Vamos fazer essa daqui. As células dividem e produzem cópias de si mesmas. É um processo do qual depende de todos os seres vivos. Ponto. Sobre esse processo de divisão celular, assinale a assertiva correta. Muito bem. Isso aqui eu acho que está mais fácil que a primeira. Vamos lá. Letra A. Nos seres humanos, nem todas as células são capazes de realizar mitose. Ponto. Neurônios e células musculares são dois tipos de células altamente especializadas e que esse tipo de divisão ocorre apenas na fase embrionária. Letra B. A divisão de uma célula em duas células geneticamente idênticas e com o mesmo número de cromossomos que existia na célula-mãe é denominada de meiose. É meiose isso aqui? É meiose? Não. Isso aqui deveria ser o quê? Mitose. Se botasse mitose, tu ia marcar. Letra C. Vamos lá. Então a B está errado. Letra C. No processo de divisão das células de reprodução humana, óvulos e espermatozoides, ocorrem todas as fases da mitose. Tá certo isso aqui? É mitose? Não. Que mitose, pô? Isso aqui é o quê? Meiose. Então a C também está errada. Letra D. Na metáfase 1, ó, se é metáfase 1, tudo que tem 1 você já embica já com o quê? Qual é a divisão que está acontecendo? Meiose ou mitose? Se ele está separando em numeral. Meiose. Então, beleza. Então, o que está acontecendo aqui? C1, macete. Tudo que é 1 é o quê? É duplicação ou repartição? Isso é macete. Ensinei para vocês agora. Duplicação. Boa, boa. Então, é macete. É a etapa da divisão celular em que ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos. E pode acontecer um fenômeno conhecido como crossover, também chamado de permuta. Está acontecendo aqui a repartição? Crossover é repartição. Está acontecendo aqui? Tá ou não? Bruno falou que não está. Está acontecendo na 1? Está acontecendo crossover? Essa repartição, essa troca de material com o outro? Está acontecendo? Isso é macete. Ó. O macete é bom por causa disso. Ó. Se tu não sabe, só tu pegar um macete que vai te guiar. Lógico que não, pô. Tem nada a ver. Qual que foi aqui pra gente? Vamos ver se é letra A? Letra A, viu? Bonitinho, ó. O macete aqui ajuda por causa disso aqui, ó. Então, ó, foi o que eu ensinei lá para vocês no início, ó. A mitose, sim, só que nem todas. Ó, neurônios e células musculares são coisas que a gente não consegue fazer o processo da divisão, né, celular. Eu não consigo. Até porque senão não teria ali mais ali, né, musculatura do que o necessário para o meu corpo. Tudo bem? Mais uma aqui. Deixa eu ver. Peraí, vamos ver aqui. Professor de ciências. Não. Essa tétrade é justamente aqui as outras coisas aqui. Vamos ver. Bom, vamos ver essa aqui, vamos lá. 2019, Instituto AOCP, professor de biologia. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Vamos lá. Ponto de checagem é um estágio do ciclo celular eucarionte. Não sei por que eles ficam chamando isso aqui é frescura. Que regula a continuidade ou não da divisão celular. Um desses pontos é chamado de ponto de checagem do fuso, ou ponto M. Ponto de checagem do fuso é fuso mitótico, tá, gente? Placa da metáfase, né? Ou equatorial. Então lá acontecendo tá lá o que? Se a placa de metáfase está acontecendo lá na metáfase. Caso não haja ligação entre esses filamentos do fuso e dos cromossomos, a célula interrompe o ciclo. Sim, a placa de metáfase na mitose, ela é importante por quê? Porque ela justamente vai fazer o quê?
ela vai fazer com que ela venha fazer o processo da mitose, não é isso? Perdão, da divisão celular. A gente precisa dessa placa. Se os cromossomos estiverem firmemente ligados aos filamentos pelos dois lados. Professor, lembra, ó. Ué, o que aconteceu aqui com a minha imagem? Saiu? Ah, tá. Eu, hein? Então, ó, tá aqui, ó. Isso aqui é o centrossomo, filamento dele, tá? E aqui, no meio aqui, eu tenho aqui o cromossomo. Ok? Beleza? Tranquilo? Aí, cadê? O que ele está falando? Se os cromossomos estiverem firmemente ligados pelos dois lados, né? Ocorre a próxima fase. Opa! Em qual transição dessas fases ocorre esse ponto de checagem M, ou seja, ou do fuso mitótico? Que fase vai acontecer essa transcrição do fuso mitótico? Da metáfase para a anáfase da mitose, da profase 1 para a metáfase 1 da meiose 1. Ah, certo. Da metáfase 1 para a anáfase 1 da meiose, da profase para a metáfase da mitose. E aí? Lembrando que na anáfase a gente já começa já tendo ali começa a ter ali a clivagem ali do citoplasma, tá? Isso é importante a gente saber. A anáfase eu começo já a ter uma outra situação. E aí, qual que você ia marcar? Isso é fácil, só a gente ficar lembrando, né, professor? Muita coisa para lembrar. Ué, você consegue, pô, tem nada a ver. Para que esse negócio não consegue? A gente não consegue, depois que morrer, voltar à vida. Isso aí já consegue, só Jesus mesmo conseguiu. E aí? Quem mais vai encarar aí? Tá carregando, tá, mas ainda tem um pouquinho aqui. Letra B. Da meiose. Vamos ver. Vamos ver? Ó, errou. Letra A. Quem marcou a letra A aí? Caroline. Caroline acertou. Lá na metáfase para a anáfase da miose. Sim, né? Se eu tenho aqui já o filamento, né? Aí eu já, ou do fuso, aqui já barco já para quê? Da metáfase para a anáfase, né? Aí aqui eu já começo a ter já do início a repartição na membrana citoplasmática. Mais uma aqui, professor, já são 9h15, eu sei. Bom, só essa daqui a gente vai acabar agora, vamos lá. Só essa daqui, ó. Essa aqui eu termino. Banco 2018, IDECAP, Prefeitura de Águia Branca, Espírito Santo, professor de Ciências. Vamos lá. É nessa fase em que o DNA e os centríolos se duplicam. Dois pontos. Perdão, um ponto. Ponto continuativo. Condensado o DNA com os centríolos em movimento, dá-se início à divisão mitótica. Muito bem. Estamos nos referindo a que fase da mitose? É nessa fase em que o DNA e os centríolos se duplicam. Condensado o DNA, ou seja, ele está amostrado ali, e com os centríolos em movimento, dá-se início à divisão mitótica. Estamos nos referindo a qual fase da mitose? Metáfase, interfase, ó, interfase não é. Anáfase, telofase, profase. Nem telofase é. Nem interfase, nem telofase é. Telofase é no final. E aí? A que fase a gente está se referindo? Metáfase, anáfase ou profase? E aí? Qual que a gente ia marcar? Essas questões são boazinhas, né? São boas. Ih, vai descarregar agora.
Tem 14 minutinhos. E aí? Quem vai a favor, quem vai contra? Deixa eu pegar aqui rapidinho aqui, deixa eu só pegar aqui o carregador, peraí. Calma aí. Desliga não. Pronto, botei aqui. Vamos lá. Olha que foi na letra E. Vamos ver? Letra E, né? O condensamento, ó, do DNA e os centríolos eles começam a se movimentar para dar o início à divisão mitótica. É a fase da profase. Muito bem. A interfase é quando ela está parada. Telofase é a final. A anáfase, né? Aqui eu começo a ter aqui o início, né, da repartição aqui do citoplasma, né? A alternativa correta é a letra E. Muito bem. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Alguma coisa para falar? Deu para entender um pouco a respeito de divisão? Conseguiu pegar direitinho? Show? Ó, a plataforma foi liberada, vou terminar aqui com vocês. Vou fazer agora aqui a provinha aqui de vocês aqui, vou ver se eu coloco uma questão dessa aí pra gente fazer, tá? De mitose e meiose, tá bom? Questões ali antigas também, relaxa que vai ter umas 8 questões, 8, mais tardar, no máximo 10 questões ali pra gente fazer. Beleza? Tranquilo? Não vou botar muito mais do que isso não, porque não tem necessidade. Tá legal? A princípio hoje, para não ficar muito tarde também, eu deixo só a avaliação. Aí amanhã eu vou botando material lá pra gente com calma, porque o material vocês também tem no... Desculpa, tem no WhatsApp, tá legal? Tranquilo? Mas hoje mesmo já boto essa prova pra vocês. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola? Tá? Depois eu vou ver se estou prometendo, eu tô igual político. Depois eu vou ver se eu faço algumas questões dessas para exercício de fixação, para deixar para vocês, né, para vocês ficar treinando. Vocês gostam, né? Tá? Então, ó, material tá lá no WhatsApp, tá? Todo o material de biologia celular, né? Tudo que eu falei até hoje já tá lá, tá? Dá uma olhada lá. Foi para quem, né, não estava na aula, né? Tem ele em folha solta, tem ele no arquivo compactado. Os livros que vocês me pediram já enviei para vocês, tá? E essa aula aqui